Um dos livros mais buscados sobre o tema, a maternidade e o encontro com a própria sombra, tem uma proposta de debater assuntos relacionados à maternidade real, como a depressão pós-parto, o lugar do pai, a sexualidade da mãe, dificuldades no aleitamento, a perda de identidade depois do bebê e mais. Foi escrito por Laura Gutman, uma psicoterapeuta especializada em família e maternidade. Apesar de ser um livro que trata da psique da mãe e de seu entorno, também traz muitos relatos de experiências comuns. Por isso, é um ótimo livro sobre maternidade real em uma perspectiva menos romantizada. Vale dizer que o livro recebe avaliações muito diversas das leitoras. Por um lado, é considerado uma referência em temas mais sensíveis e difíceis da maternidade. Por outro, é lido por algumas mulheres como um livro pesado. Pode não ser uma boa opção para ler na gestação ou puerpério. Para tirar suas próprias conclusões, acesse os links e adquira o seu. Crônicas e reflexões de uma mãe experienciando a maternidade tal como ela é. O livro é um compilado de pequenos textos escritos por Thaís Vilarinho sobre a experiência da maternidade e, principalmente, as angústias do puerpério. Com linguagem acessível, conta histórias pessoais e de terceiros. Diferente dos manuais que indicam a leitora como ser mãe, o livro sobre maternidade de Thaís Vilarinho caminha pela experiência de mulheres reais, trazendo perspectivas não românticas do processo de gerar uma pessoa. A leitura é gostosa, fácil e para devorar em um único dia. Como os textos são curtinhos, a leitura pode ser feita também espaçadamente em momentos de relaxamento. Várias leitoras avaliaram o livro como leve e tranquilo de ser lido, um bom presente para uma mãe ou uma gestante. Ideal para quem busca referências de maternidade sem culpa. Um fenômeno da gastronomia natural e vegana, Bela Gil conta, nesse livro para mães, sua experiência com a maternidade. O ponto alto são as entrevistas com especialistas de diversas áreas, como nutricionista, obstetra, pediatra, psicóloga e muito mais, oferecendo dicas de como ter uma gestação saudável. Bela Gil se propõe a responder em seu livro questões sobre a alimentação de gestantes e bebês, como se preparar para o parto, compra do enxoval, integração da maternidade com outras áreas da vida, e outras perguntas comuns, sobretudo, de mães de primeira viagem. Uma referência de trajetória pessoal. Em alguns reviews, o livro recebe críticas por conter muitas opiniões pessoais da autora. Apesar disso, é bem avaliado nos e-commerces e recebe feedbacks positivos de leitoras que consideram a escrita fácil e leve, além dos elogios que recebe por suas belíssimas fotos. Baseado nos princípios da comunicação não violenta, propagados por Marshall Rosenberg, Elisama Santos propõe nesse livro formas de comunicação amorosas, respeitosas e empáticas com as crianças. Foi escrito visando estimular a autoestima, a autonomia, a autodisciplina e outros valores fundamentais. A autora é educadora de pais e consultora de comunicação consciente. O livro é um convite aos pais a refletirem sobre seus vínculos com seus filhos e sobre o papel da educação na produção de adultos responsáveis e sensíveis. A linguagem é acessível, simples, e conta com muitos exemplos práticos. Manual de comunicação para entender melhor os seus filhos e se comunicar de forma mais transparente com eles, sem gritos e sem violência. Em muitos reviews, essa leitura aparece como profundamente transformadora para a relação de pais, mães e crianças. Livro curto, importantíssimo, com apenas 96 páginas e que mistura os gêneros de manual e manifesto. São 15 conselhos dados pela renomada escritora de como criar um mundo mais justo e igualitário para as mulheres, incluindo, por exemplo, ensinar os seus filhos a ler e questionar a linguagem. Chimamanda é uma autora nigeriana que escreveu diversos livros e manifestos premiados. Entre seus best-sellers estão Meio Sol Amarelo e Sejamos Todos Feministas, leituras obrigatórias para quem quer mergulhar nas obras da autora. Para educar crianças feministas também está disponível em e-book. Com um preço super acessível, esse curto manifesto foi escrito no formato de carta a uma amiga que pedia conselhos para a autora sobre uma educação igualitária para os seus filhos.
Para refletir sobre a construção de um mundo mais justo, esse livro é uma referência com excelentes avaliações. Primeira obra da escritora nigeriana a ser traduzida para o português, As Alegrias da Maternidade é um romance ficcional que conta a história da filha de um líder africano enviada à capital para se casar e realizar o seu sonho de se tornar mãe, uma experiência que será marcada por sucessivas angústias. Em uma mistura de temas históricos que retratam a vida em uma Nigéria colonial e aspectos autobiográficos da vida da autora, abandonada por seu marido com 5 filhos, esse é também um livro sobre maternidade real escrito a partir de uma perspectiva literária. Para os leitores e leitoras, esse livro cativa pela escrita fluida, envolvente e intensa, que te coloca lado a lado aos dilemas e sentimentos da personagem. Com ótimas avaliações, recomendações e reviews, esse é um livro que vale a pena conhecer em detalhes. Tracy Hogg é uma enfermeira britânica que ficou famosa ao ajudar mais de 5.000 crianças e seus pais com uma metodologia própria. Desenvolveu um conjunto de técnicas muito conhecidas e chamadas EASY, que consistem em organizar uma rotina e estrutura para crianças desde os seus primeiros meses de vida. A proposta de Tracy é acabar com as noites mal dormidas e incentivar a criança a encontrar o seu próprio ritmo de amamentação, atividades, descanso, além de sobrar tempo para que as mães possam cuidar de si. O livro tem um formato de manual bem explicativo. Vale lembrar que, por ser um método, existem muitas controvérsias com relação à sua aplicação na vida real. Para várias leitoras, a teoria não funciona na prática ou não condiz com seus ideais de maternidade. Por isso, vale a pena investir se você está em busca de um passo a passo mais metódico. Ativista e fundadora do Movimento Ativo do Parto, uma iniciativa criada nos anos 80 em Londres, Janete Balaskas pode ser considerada uma autora da vanguarda do parto natural. Em seu livro, Defende o Parto Ativo, no qual as mulheres são estimuladas a mudarem de posições e encontrarem seu próprio ritmo. Em formato de manual, esse é um ótimo livro para mães de primeira viagem interessadas no tema por exercícios de yoga para gestantes, fisiologia do parto e procedimentos corporais que irão contribuir para uma gravidez mais saudável. Os exercícios são ilustrados com imagens e recheados com muitos relatos motivadores. O livro Parto Ativo recebeu muitas avaliações positivas de leitoras, que relatam suas experiências de autoconhecimento e autoconfiança através dos exercícios corporais propostos pela autora. Para conhecer um pouco mais da fisiologia natural do parto, essa é uma excelente referência. Tornar-se ou não tornar-se mãe? Essa é a reflexão de Sheila Eti, aos 38 anos, nesse livro sobre maternidade sóbrio e cheio de provocações. Com um tom humorístico típico, o livro trata das demandas da maternidade, da procriação compulsória imposta às mulheres, do desejo e do autoconhecimento. Para quem está vivendo os mesmos dilemas, esse romance autobiográfico pode oferecer um caminho para pensar em conjunto. Além dos dilemas da personagem narradora, o livro fala sobre ancestralidade e relações familiares. É também uma perspectiva menos romantizada do processo de se tornar mãe. Possui boas avaliações e reviews de leitores e leitoras que veem as dúvidas da personagem como uma oportunidade para a reflexão. Mas, em algumas avaliações, é visto como um livro que aborda superficialmente questões importantes, além de ser uma escrita muito centrada nos pensamentos da autora. Considerado por muitas pessoas a Bíblia da maternidade, esse livro para mães é há anos um best-seller de vendas. É dividido em 3 partes que exploram a descoberta da gravidez, as fases da gestação e o parto, com muitas dicas sobre alimentação, exames, preocupações comuns, pré-natal e muito mais. Livro sobre gravidez e maternidade é escrito por jornalistas, mães e enfermeiras. São mais de 700 páginas de informações riquíssimas e práticas com tudo o que você precisa saber durante a gestação. Apesar de informativo, recebe críticas por usar muitas referências americanas que não se aplicam ao Brasil. Como o livro é extenso, pode ser usado como um manual de consulta. Várias leitoras afirmam usar esse livro sobre gravidez para se orientar, principalmente, durante a sua primeira gestação.
No entanto, em alguns reviews é mencionada sua desvantagem de ser um livro pouco aprofundado e com poucos detalhes. Você acha que esta lista faz sentido? Deixe um comentário para nós. Você pode encontrar o link do produto na descrição do vídeo. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal para ficar por dentro das últimas avaliações.